Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho falar sobre o livro Os Tambores de São Luís, volume 2. Aqui no canal já tem vídeo sobre o volume 1. Aí agora a gente vai concluir com a conversa sobre o volume 2, né? Nos meus livros tem essa tarja branca aqui porque eu pego eles emprestado na Biblioteca Pública Benedito Leite aqui no centro de São Luís. E vou logo adiantando que são dois volumes ótimos. Eu gostei de todos dois. Os Tambores de São Luís, grande obra do escritor maranhense Josué Monteiro. E no volume 2 continua a saga, né, do escravo Damião, né, o negro retinto, muito inteligente, de uma mente prodigiosa, que no volume um ele consegue se destacar e consegue lutar pela sua liberdade, né? Aqui no volume 2 ele já está muito bem, né? Aqui o volume 2 começa com o apogeu de Damião. Ele está lá em cima, né? É um professor respeitado, é um negro elogiado, admirado, porque ele anda muito bem vestido, igual um lorde. E ele é professor do Liceu Maranhense e também do convento do Seminário das Mercês, né? Então ele está com bastante dinheiro e com amigos poderosos, né? O bispo e fora outras pessoas que ele convive, e ele é muito respeitado. Então, Damião está muito bem aqui no começo do livro. Eu gostei muito aqui do volume 2 porque o José Montelo, o escritor, ele corrige alguns erros que eu achei que apareceram no volume um, né? Por exemplo, aqui no volume 2 ele vai dar um papel importante para as mulheres, né? Porque no volume um elas são todas retratadas como vulgar e burras também, né? Não tem importância nenhuma na narrativa no volume um. No volume 2 não, elas já vão ser protagonistas, elas vão ajudar o Damião, elas vão ser importantes, decisivas ali no encaminhamento da história, né? Josué Montello é um grande historiador, então ele vai misturar na literatura dele fatos reais, né, eventos históricos reais com ficção. Então Damião, por exemplo, é um personagem de ficção, foi criado por Josué Monteiro. Mas aqui vai aparecer a dona Ana Jance, né, que realmente existiu aqui no Maranhão, e Souza Andrade, um poeta, também existiu aqui no Maranhão. Ele vai ter encontro com mais quem? Com o julgamento da dona Ana Rosa Ribeiro, que também foi um caso real aqui do Maranhão, e fora outras figuras também. O próprio diretor do Liceu Maranhense que contrata o Damião é o professor e gramático também muito importante aqui no Maranhão, o Soltério dos Reis. Então o Damião ele é um personagem fictício que se envolve ali com o José Montello, mistura ele com fatos históricos, né? Então para quem gosta de história, quer saber da história de São Luís, da história do Maranhão, Os Tambores de São Luís é uma obra indispensável. Então vamos lá. Damião aqui está bem de vida, né, no começo do livro, mas ele vai ter um forte abalo assim na vida dele quando a Genoveva Pia, que é uma mulher que defende os escravos, né, ela vende cocada e ela pega parte desse dinheiro e ajuda os escravos a fugirem, né? Ela paga o barqueiro para levar eles para bem longe de São Luís, né? E a polícia já está investigando a Genoveva Pia há muito tempo. Ela é uma mulher idosa, já de 70 anos. Ela é frequentadora da Casa Grande das Minas, né, que é um terreiro de Umbanda aqui de São Luís. Esse terreiro é real, existe até hoje, lá no centro de São Luís. E a Genoveva ela é pega em flagrante pela polícia dando fuga para esses escravos, né? Eles são presos e ela leva uma surra tão grande do delegado que ela acaba morrendo. Então o Damião, quando ele chega e vê que ela está morta ali, que ela levou uma surra tão grande de açoite, né, de chicote, que ela está toda desfigurada, aí ele vai ficar em depressão, né? Ele vai ficar muito revoltado, com muita raiva da escravidão, das injustiças, e ele vai se colocar como culpado também, porque ele pensa assim: eu estou aqui trabalhando como professor, sendo respeitado, andando bem vestido, e os negros estão sofrendo, né? Então ele se vê como um traidor da causa. E aí ele acaba tendo um surto, né? Ele acaba
fazendo um discurso no colégio Liceu, falando contra a escravidão. Ele vai para o pátio também e grita contra a escravidão, e aí ele acaba sendo afastado do colégio, ele acaba perdendo o emprego no liceu, e aí vai ficando sem dinheiro, né, e vai sendo sustentado pela sogra, pelas irmãs da sogra, que vão vender comida para sustentar ele e os filhos dele. Ele começa a ser humilhado dentro de casa, né, e aí ele vai passar boa parte do tempo na rua, né, bebendo, mal vestido, né, só de calça, sem camisa e chinelo, e com os outros pretos, né, que estão ali trabalhando, os outros escravos que estão ali, escravos de ganho, né? Eles trabalham para ganhar um dinheiro e dar para os seus donos. Então ele fica ali conversando na calçada, ali no mercado, e desempregado, né? Então, o que eu gostei no livro foi isso, que ele é bem sincero, assim, a vida do Damião, ela não vai ser um mar de rosas, não. Ele não vai ser aquele herói que sabe resolver todos os problemas, inteligente, forte, nada abala ele, não. Ele vai ser bem humano e ele vai ter um momento aqui de queda, onde ele demora muito para se levantar. E ele vai se levantar com a ajuda de pessoas amigas, né? Pessoas que vão estender a mão para ele. Uma dessas pessoas é a Dona Santinha. A Dona Santinha é uma costureira que enriqueceu, ela ganhou um bom dinheiro assim costurando, e ela também gosta de ajudar os negros, né? Na luta pela liberdade. Então ela chama o Damião, compra roupa pro Damião, dá uma ajuda para ele, dá conselhos para ele, que ele tem que se levantar, ele tem que trabalhar, ele é um exemplo para os outros negros, ele não pode andar na vadiagem, ele tem que sair da malandragem, tem que parar de estar bebendo demais, que ele tem valor. Então, e ela dá uma missão para o Damião, né, que ele vai ter que conversar com o promotor de justiça, Celso de Magalhães. O promotor Celso Magalhães, ele realmente existiu. E ele realmente era promotor aqui em São Luís. O que aconteceu? A dona Ana Rosa, mulher de um médico rico aqui de São Luís, o doutor Carlos Fernando Ribeiro, a dona Ana Rosa, ela deu uma surra tão grande no negrinho, o negrinho, um menino chamado Inocêncio, de 9 anos, que ela acabou matando essa criança, né, de espancar, né? Então a dona Santinha pede para ele falar com o promotor para fazer a denúncia. E o promotor aceita. Ele faz a denúncia, o delegado investiga e determina que a dona Ana Rosa realmente, ele coloca lá no inquérito ela como a, a acusada, né, de ter matado o, a acusada, né, o delegado aponta ela como a assassina do menino Inocêncio. A dona Ana Rosa já tinha matado, essa história é real, a dona Ana Rosa já tinha matado um escravo, criança também, não deu em nada, né? Conseguiram livrar ela, né? Ela conseguiu se safar, colocaram panos quentes. E ela tentou matar também uma moça que fugiu, uma escrava também, ela teve ciúme dessa escrava com o marido dela, ela tentou matar essa moça, a moça conseguiu escapar. E aí ela matou o menino Inocêncio, que não era escravo nessa época, porque nessa época já era a lei já existia a lei do ventre livre, né? A lei do ventre livre é de 1871. Então, o Inocêncio nasceu depois de 1871. Então, ele já nasceu livre, porque a lei do ventre livre dizia o quê? Que todas as mulheres escravas que davam à luz, os bebês já nasciam livres, né? Então o Inocêncio já era livre. Então ela matou uma criança livre, então ela foi processada, ela foi presa preventivamente. Então isso revoltou aqui a elite do Maranhão, né? Esse foi um escândalo para a época, porque eles achavam absurdo uma mulher branca, uma mulher rica, uma fidalga ser julgada e presa por ter matado um negro, né? Então, a elite do Maranhão ficou contra o promotor Celso Magalhães. E o Celso Magalhães era um homem de muita coragem, né? Ele foi em frente com o processo. Só que no conselho de sentença, claro que os jurados livraram a dona Ana Rosa, né? Disseram que não foi ela que matou. E o promotor Celso de Magalhães, ele decide apelar, né, para o Tribunal de Relações, só que ele acaba ficando muito doente,
Também, depois desse julgamento, o marido dela passa a ser presidente da província aqui do Maranhão, ou seja, governador do estado hoje, né, que seria o governador de estado hoje. Então ele acaba exonerando o promotor Celso de Magalhães do cargo de promotor de justiça. Então isso uma tristeza, né, aqui na história do Maranhão. E até hoje o Celso de Magalhães ele é considerado o patrônomo dos promotores de justiça do Maranhão, né? Então os promotores de justiça eles admiram muito a figura do Dr. Celso de Magalhães. E aí o Damião ele participa de todo esse processo, né, de acusação da dona Ana Rosa. Ele vai ter uma participação muito importante aqui de acompanhar. As conversas dele com o Dr. Celso de Magalhães aqui são muito boas de ler, assim como a conversa dele o encontro dele com a dona Ana Jance. A dona Ana Jance pede para ver Damião, né? Ela tá curiosa de ver um escravo que sabe latim, então ela insiste para ver ele. E aí tem esse encontro e é muito interessante também, porque aqui em São Luís do Maranhão, a dona Ana Jance, ela realmente existiu, né? Quem ela era? Uma senhora de escravos, muito rica, muito importante, muito arrogante, muito autoritária. E há uma lenda, aqui no livro também é contado como boato, né? Ele todo tempo coloca como as pessoas falam, ele não dá certeza, o José Montello, que ela massacrava os escravos, né? Ela torturava os escravos, ela tinha um poço onde ela chicoteava os escravos e jogava os escravos nesse poço com água, enxofre e cal para os escravos sentirem muita dor. Também, assim, dizem que ela perseguia, né, os seus inimigos políticos, né, era muito vingativa. Ela distribuía águas nas carroças, a que abastecia de água, né? Os escravos dela pegavam água, né, nos galões, né, nas pipas e levavam para as casas aqui em São Luís, né? E aí o engenheiro Raimundo Teixeira Mendes constrói a companhia de água do Rio Anil. Então isso desagradou muito a dona Ana Jance, né? Então ela vai boicotar esse engenheiro, ela vai espancar os funcionários, ela vai mandar seus escravos, né, espancar os funcionários dessa companhia, os vigias, colocar gato morto dentro da caixa d'água que abastece a cidade, porque aí já o engenheiro fez o encanamento, né? Já era água encanada, não precisava mais das carroças da dona Ana Jance. Então ela ia fazer o quê? Perder dinheiro, né? Então o livro fala muito dessas intrigas aqui, que ela era uma mulher muito perversa. Também fala muito do sofrimento dos escravos, né? Como eles apanhavam. Conta aqui a história de um homem, um fazendeiro de Anajatuba, que, porque o escravo foi acusado de estar roubando comida na casa dele, ele cortou as duas mãos do escravo e soltou o escravo, e deu alforria, né? Soltou o escravo na estrada. Um outro caso aqui de um fazendeiro que morava aqui no Bacanga, aqui em São Luís, e ele colocava vergalhões na praia, na areia da praia, e jogava os escravos por cima, né, para matar. Então, assim, também ele vai falar aqui sobre que ele viu escravos com gargalheira, que é a gargalheira é uma coleira, né, que eles prendiam o escravo. Máscara de Flandres e grilheta no pé. Eu vou colocar as fotos desses instrumentos de tortura aqui no vídeo. Então, ele vai falar muito assim, né, da situação ainda difícil que os escravos enfrentavam. Damião vai encontrar depois de muito tempo um emprego no jornal, né, onde ele vai, mas também vai ser muito perseguido lá, vai sofrer muita discriminação. O livro também vai falar sobre Damião tentando reconquistar, comprar, né, a irmã dele e os sobrinhos. Também ele vai reencontrar a irmã dele, a Leocádia, também é uma cena muito triste. Também, é um livro assim pesado, viu? Que vai tocar a tua sensibilidade, a tua
vai te levar realmente no passado e mostrar o tanto que a escravidão foi cruel e o tanto que o preconceito racial ele é injusto, porque todo mundo tem o seu valor, né? Então a pessoa ela não pode ser menosprezada simplesmente pela cor da sua pele, né? E é muito triste isso, existe até hoje o racismo, né? Essa injustiça. E aqui o livro ele traz muito, tanto do racismo como da escravidão. Aí o livro vai falar sobre a, a lei Áurea, né? A princesa Isabel, ela liberta os escravos do Brasil inteiro. Não existe mais escravos no Brasil. Isso em 1888. Então há uma festa na cidade, porque a questão da princesa Isabel é a seguinte: os escravos iam ser libertos mais cedo ou mais tarde, né? Então a escravidão já era algo que tinha que acabar, que a Inglaterra já pressionava, já estava acabando em todos os países. Mas aqui no Brasil, a princesa Isabel ela acelerou o processo, né? Então os escravos ficaram muito gratos a ela. Então quando chegou a ideia, e essa é uma conversa que o Damião tem com o poeta Sousa Andrade, o poeta Sousa Andrade é a favor da república. Aí o Damião não, o Damião é contra a república, porque os escravos, os negros, né, eles achavam que a república eram os homens brancos querendo se vingar da princesa Isabel. Tipo assim, ela libertou os escravos, acabou com a escravidão, mas agora a gente tira ela do trono, né? Então era uma vingança, né? Então o livro aqui tem muita discussão interessante. O Damião ele volta a se equilibrar, né? Ele volta a se colocar na vida, ele vai ser advogado, ele vai trabalhar no tribunal de apelação, no tribunal da relação, quer dizer, e ele vai ajudar os escravos com o seu conhecimento, né? O livro 1, ele começa com o Damião descendo a ladeira para visitar o seu trineto, né? O nascimento do trineto. O trineto vai nascer, eu não vou dizer se é menino ou menina, você vai ter que ler. A primeira mulher do Damião morre, né, a Aparecida. O Damião casa de novo. Também não vou dizer com quem que ele vai se casar de novo, mas ele vai se casar de novo com uma mulher que ele era apaixonado desde a adolescência. Então, vai acontecer também muitas coisas boas na vida do Damião. Só que o livro ele tem uma reviravolta, né? Ele vai ligar a primeira página do livro 1, que é quando ele entra no bar e vê aquele homem assassinado, a última página, né? Então é muito interessante aí quando se desvenda esse mistério. Então o livro fala de escravidão, fala do próprio psicológico do Damião, que é um homem muito corajoso, muito forte, mas ao mesmo tempo vai sofrer muito, né? E vai aprender muito com os impactos, com as decepções e com nessa luta que ele trava contra esse sistema, contra a própria sociedade escravocrata, né, maranhense. O livro é recheado de eventos históricos, aqui de São Luís. Então o livro é emocionante, né? Agora o que eu tenho assim a criticar do livro, os tambores de São Luís. O que eu não gostei aqui? Eu tenho um reparo importante aqui para fazer sobre esse livro, que eu achei que esse nome, Os Tambores de São Luís, ele não condiz com a história, né? Então eu acho que o autor, um escritor de qualquer livro, ele não pode enganar o leitor, ele não pode dar um nome, né? E o livro contar a história de uma outra coisa, entendeu? Então eu acho que o nome ele tem que resumir o livro, né? Ele tem, o livro ele tem, o nome ele tem que ter o espírito do livro, né? Então, os Tambores de São Luís é um nome muito bonito, né? Os Tambores de São Luís. Quando falo os Tambores de São Luís, a gente está falando de quê? Dos tambores da Casa Grande das Minas, que é o terreiro de Umbanda que realmente existia e existe até hoje, né? Que o Damião vai passando pela rua e vai ouvindo os tambores da Casa Grande das Minas aqui no livro e ele vai lembrando do passado. Então, o nome do livro é Os Tambores de São Luís. Então faz referência à religiosidade de matriz africana, né? Então, os Tambores de São Luís é dos tambores da Casa das Minas. E a Casa das Minas aqui no livro, ela não é, ela é uma nota de rodapé. É só um lugar que o Damião entra, mas aí fica, participa um pouco, sai,
não tem influência nenhuma na sua vida, não o modificou. A religião na vida de muita gente, não de todo mundo, mas muita gente precisa da religião para dar sentido para sua vida, né? Para ter ânimo, para ter paz, uma palavra de esperança, às vezes até uma diversão, né? Então a religião, a igreja, o terreiro, o centro espírita, seja lá qual for a religião da pessoa, ela cumpre essa função, né? Às vezes de dar um ensinamento ou um objetivo na vida dessa pessoa, ou um conforto, né? De aproximar ela a Deus, ou, ou seja lá o que ela acredite, dá uma força para ela. O Damião, ele não vai tirar ensinamento nenhum da Casa Grande das Minas, aqui no livro, né? Então, a Casa Grande das Minas, os tambores de São Luís, faz referência à Casa Grande das Minas. Aqui não descreve nenhum ritual de feitiçaria, aqui não descreve as pessoas dentro da Casa Grande das Minas, os espíritos não falam nada com o Damião, ele não tem relações com a Casa Grande das Minas, né? Não conta em detalhes o que o Damião sentia participando dali. É muito breve quando ele participa da Casa Grande das Minas ali das cerimônias, né? Tudo muito pouco. Tem uma passagem aqui no livro que ele acaba de sair do cabaré da Lola Pichiling. Aí ele sai do serviço, vai pro cabaré e chega em casa. Aí o Damião chega em casa, olha no relógio. Ah, tá muito cedo. Damião, cheguei muito cedo em casa. Ah, o tambor tá tocando, eu vou lá na Casa Grande das Minas. Ou seja, colocou um emprego, o cabaré e a Casa Grande das Minas como a mesma coisa. Né? E a religião na vida de qualquer pessoa não interessa. A religião, ela tem sempre ali um grau a mais de importância, né? Então eu acho que o livro, por ter um nome que faz referência à Casa Grande das Minas, ele não valorizou a Casa Grande das Minas, né? Quem leu achando que ia ter aqui as lendas, as histórias de São Luís, a questão da feitiçaria ali a religiosidade dos escravos, né? É, os rituais, né? A feitiçaria, não achou nada. O livro ele passou distante do seu próprio título, né? Então, os tambores de São Luís, que deveria tratar a Casa Grande das Minas como algo importante, não deu essa importância. Então, eu achei que o autor ele deu um nome gráfico, um nome que chama atenção, um nome bonito para o livro, mas que não tem nada a ver com a história. Porque a Casa Grande das Minas aqui não, o Josué Monteiro não deu destaque, o narrador não deu destaque para a Casa Grande das Minas, para esse terreiro de Ubanda. Então eu achei uma falha aqui no livro, né? Agora, por que ele não deu destaque aqui no, no livro para a Casa Grande das Minas? Eu acho que é porque ele achou ou o editor dele achou que as pessoas iam ter um preconceito, né? Se ele se adentrasse muito ali na Casa Grande das Minas, preconceito com as religiões de matriz africana. Não sei o que se passou na cabeça do Josué Monteiro. Só sei que ele não valorizou algo muito importante, né? Que é algo que está no próprio título, que são as lendas de São Luís e a própria religiosidade que os escravos trouxeram da África, né? Essa é a única crítica, esse é o único ponto que eu não gostei no livro. Mas fora isso, esses 2 volumes são sensacionais e eu indico para todo mundo, para quem é de São Luís, para quem é do Maranhão e para quem é de qualquer lugar do mundo, porque aqui tem muita emoção e tem muita história. Muito obrigado, até a próxima.